que Thomas Edison, na verdade, tinha uma equipe de 100 pessoas, altamente organizada, de pessoas totalmente capacitadas. E Thomas Edison está muito mais para um gestor de negócios de alta tecnologia, algo hoje como se ele fosse um Bill Gates, ou um Elon Musk, ou um Mark Zuckerberg da vida, do que um inventor maluco com o cabelo bagunçado. E a grande sacada do Thomas Edison foi justamente que ele percebeu que as coisas são trabalhadas, que na verdade não é dom, é transpiração, é dedicação. E aí o que ele percebeu? Que no método da criação fará muita diferença a execução do método. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Performa Cash. Eu sou o Kilder Morato e eu estou aqui com o Wagner da Ícone Contabilidade Consultiva. E nós temos um episódio hoje bem interessante. É 15 minutos para o Wagner convencer você a ler um livro. Né? Então ele vai falar aqui sobre um livro e já está aqui o cronômetro rodando aqui, Wagner, ó, na nossa frente aqui, e você tem exatamente 15 minutos ou menos. Às vezes nas primeiras palavras você já convence quem está nos ouvindo aqui, né? Bora lá, que desafio, hein? Vou fazer duas perguntas para começar. Esse livro nós vamos falar focado em empreendedorismo, né? Como que você pode colocar em prática e mudar a sua vida, né? E vamos deixar o nome do livro para o final. Pois é. Fechou. Vou fazer duas perguntas para começar. Uma para quem está nos assistindo e outra para o Kilder. A pergunta para quem está nos assistindo é o seguinte: por que às vezes você tem a sensação que você ainda não obteve sucesso? Por que muitas vezes você coloca a cabeça no travesseiro à noite e tem a sensação de que ainda não chegou onde você queria? Por que tem horas que você pensa que poderia estar muito mais além e ainda não conseguiu? Por que você olha para o teu cunhado e fala, como é que ele deu conta e eu não? Por que você ainda não chegou lá? Enquanto você reflete sobre essa pergunta, eu vou perguntar para o Kilder como que você imagina Thomas Edison trabalhando. Thomas Edison, o criador da lâmpada. Como é que no teu imaginário era a vida de Thomas Edison? Wagner, se essa pergunta fosse um tempo atrás, sei lá, talvez alguns meses ou anos, eu ia achar que era igual a gente, né? Um gênio fechado, isolado. Eu ia achar que ele era um cara assim, né? Que por acaso ele parava algumas horas ali e trabalhava. Agora, na percepção que eu tenho hoje, eu acredito que é uma pessoa que era aquela que dormia porque tinha que dormir e ficava o dia inteiro ali tentando fazer aquilo ali funcionar. Insistindo. A percepção que eu tenho hoje, certo? Mas há pouco tempo atrás eu achava que era normal, igual a gente. Parava pra tomar cerveja e tá tudo beleza. Você imagina o Thomas Edison nerdão, sentado numa mesa bagunçada, aquele monte de fio desencapado, e tomando choque, e acende a lâmpada, ela queima, porque... Hoje imagina ele assim. A narrativa foram 1000 tentativas antes da lâmpada dar certo. Descobriu 1000 formas que a lâmpada não funciona. 1000 formas de como ela não funcionou. Na milésima, opa, essa aqui. Aí você imagina ali uma mesa cheia de fios, ferramenta, aquela bagunça, ele sozinho ali, com a roupa do lado do avesso, a esposa levando comida, porque senão ele não saia da mesa para almoçar. É algo por aí? Eu imagino isso. Muito bem. Para responder essa pergunta que eu fiz para vocês e a pergunta que eu fiz para o Kilder, eu vou usar uma descrição de um livro maravilhoso, que vai ficar a dica, o nome do livro para o final, que Thomas Edison, na verdade, tinha uma equipe de 100 pessoas, altamente organizada, de pessoas totalmente capacitadas, e Thomas Edison está muito mais para um gestor de negócios de alta tecnologia, algo hoje como se ele fosse um Bill Gates, ou um Elon Musk, ou um Mark Zuckerberg da vida, do que um inventor maluco com o cabelo bagunçado. E a grande sacada do Thomas Edison foi justamente que ele percebeu que as coisas são trabalhadas, que na verdade não é dom, é transpiração, é dedicação. E aí o que ele percebeu? Que no método da criação fará muita diferença a execução do método. O como fazer vai mandar muito. E o que ele percebeu? Que sozinho ele não iria muito longe. Então o que ele começou a desenvolver? Uma equipe altamente profissionalizada que o ajudasse a desenvolver a lâmpada. Isso só foi possível porque ele dividiu a humanidade entre dois tipos de pessoas. As que aprendem e as que não aprendem.
E o melhor exemplo de aprendizado que a gente tem da época moderna é Thomas Edison, porque ele aprendeu com 1000 erros. Ou melhor, ele aprendeu com 999 erros, até que ele entendeu que o último era, na verdade, a consequência de uma experiência longa, dolorosa e duradoura. O conteúdo que a gente tira disso, né, o coração dessa experiência de Thomas Edison, é que uma simples crença a respeito do que você é vai orientar toda a sua vida. Veja bem, nós não estamos falando de você achar uma coisa muito maior que você não seja. Você achar um cara muito bom sendo que você não é isso. Mas você ter plena consciência dos teus talentos, das tuas limitações e, o mais importante, ter consciência de como é que você supera as suas limitações. Foi o que o Thomas Edison fez, e por isso que a gente fala que essa consciência sobre você mesmo fará toda a diferença, porque se você se achar a última bolacha do pacote, uma pessoa muito boa, você está superdimensionando algo que você não tem. Se você for muito bom e não enxerga isso, você está jogando talento fora. Então, esse autoconhecimento de saber onde você é bom, onde você não é bom, e desenvolver aquilo que não é bom, reconhecendo aquilo que já funciona, é uma crença sobre você mesmo que você precisa trabalhar. Essa crença, a gente tem um nome muito comum hoje, a expressão em português é mentalidade, mas no meio corporativo cunhou-se a expressão mindset. Mindset é justamente essa visão que você tem das coisas. Nós falamos mais cedo sobre o imaginário, as coisas que você acredita. E aí vem uma grande questão, porque você pode estar acreditando em coisas falsas, em coisas que não existem, ou você pode ter uma crença errada sobre você mesmo, sobre os teus potenciais e sobre o potencial das pessoas que te cercam. Então você já começa a perceber o seguinte: provavelmente, se você mudar as tuas crenças sobre você e sobre o mundo que te cerca, você consegue mudar a própria vida. Ou, usando a expressão atual, quando você muda o teu mindset, você muda os resultados da tua vida. Para isso, existe algo chamado programação mental, que já está mais do que consagrado, que é a grande questão que todo mundo tem. Por onde que eu começo? Se você ainda está na pergunta que eu te fiz mais cedo, como é que eu faço para melhorar minha vida? Como é que eu faço para atingir os objetivos? Como que eu faço para atingir os resultados que eu sempre quis? Por que eu não estou conseguindo? Então você já tem uma resposta. Muda a tua visão de mundo. Muda as tuas crenças. Mude o teu mindset. Como que eu posso fazer isso? O que é esse mindset? Esse mindset é esse conjunto de crenças, esses conjuntos de pensamento, que no final das contas ele determina como que você se comporta. Quer ver? Wagner, eu não gosto de exercício físico, então eu não vou à academia. Então você é uma pessoa com provavelmente sobrepeso, pessoas com sobrepeso tendem a ficar mais lenta. A tua crença de que você não gosta de academia, sendo que você nunca foi, está fazendo de você uma pessoa lenta. Quem sabe você não vai lá e descobre se é possível ou não você mudar a tua visão sobre isso. Só que a grande questão, a grande dificuldade nossa é como é que eu tomo essa decisão, né? Como é que eu saio da cama às 5 da manhã, às 6 da manhã, com chuva, com sol, fazendo calor, fazendo frio, e consigo mudar as minhas atitudes, né? Baseado nessa minha crença. Não vou contar, porque eu quero que vocês leiam o livro, mas eu vou dar uma dica para vocês entenderem um caminho. Como é que tá meu tempo aí, meu querido? Uma dica para vocês entenderem um caminho que vocês podem seguir. Havia uma professora de balé. Você tem 9 minutos. Não, peraí. Você tem exatamente 7 minutos. 7 minutos. Havia uma professora de balé, uma bailarina, professora, né, consagrada. Ela chama Marina Semionova. Uma professora assim, famosíssima mundo afora. E o grande diferencial para ele escolher as bailarinas eram aquelas que tinham maiores resistência à crítica. Então veja bem, ela separava aquelas meninas que tinham as habilidades técnicas para ser bailarinas. Daquele grupo de habilidades técnicas, ela ia fazer uma outra amostra das pessoas resistentes e receptivas à crítica. Porque ela percebeu que as pessoas que conseguem ser criticadas, fazer uma leitura, reconhecer que estão
erradas, entender onde é que tem que melhorar e colocar isso em prática, elas são mais propensas a serem excelentes bailarinas num padrão, que é o padrão russo, que é um padrão altíssimo. Isso é uma programação mental. Então, se você é uma pessoa muito resistente à crítica, você já sabe que você terá sérias dificuldades em melhorar os teus defeitos, os teus defeitos. Então, em função disso, você vai ter que se reprogramar mentalmente para que você seja uma pessoa mais receptiva a críticas, para que você consiga fazer essa leitura e desenvolver as habilidades que você tem. O livro que eu estou falando é o livro que vai abordar sobre 2 tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo é pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto nunca se endireita. Nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Isso é mindset fixo. Você não vai sair do teu lugar porque você já tem uma crença pré-determinada, acabou ali. O outro é o mindset de crescimento. São as pessoas que estão sempre olhando para o mundo ao seu redor e buscando elementos que a desenvolvam, que permitam que ela desenvolva também as pessoas que estão à volta. A leitura de hoje, meus queridos, é Mindset da Carol Dweck. Vamos deixar a escrita do livro aqui. E é um livro que vai te ajudar a repensar as tuas crenças e a reprogramar a tua mente para ter objetivos diferentes do que vocês estão tendo hoje. E eu vou te falar um negócio, viu, Wagner? Eu experimentei todas essas ferramentas, né? Inclusive, esse livro me ajudou muito, porque para mim era impossível gravar um vídeo aqui com você, era impossível fazer uma palestra, falar em público era impossível. Acredito, se quiser ou não, o Kilder é tímido. Eu sou muito tímido, hein? Assim, era, acredito, né? Se quiser, era. Já não é mais. É. Mas o que acontece? Eu passei por esse processo de reprogramar, né? Através da PNL, através da hipnose. E eu consigo falar, né, provar que isso aí funciona. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que devem estar nos ouvindo aqui, devem estar aí imaginando, isso não funciona. Já é uma crença. É uma crença. E você acha que não funciona, não vai funcionar. É uma crença. Né? Ela está totalmente se protegendo para não funcionar. E se ela acha que não funciona, ela acha que não tem jeito de mudar, o mindset fixo. Se você pegar os grandes os atletas de alta performance, né, as pessoas que disputam Olimpíadas, que realmente têm que participar de campeonatos pesados, você vai perceber que a narrativa deles elas têm em comum que todos, sempre que ganharam, nem sempre estavam bem. Recentemente eu vi uma entrevista de um nadador falando que ele teve 10 medalhas. Nas 10, uma ele se sentia bem, as outras 9 ele estava gripado, com sono, com medo, com fome, cansado, deprimido. E essas 9 ele ganhou mesmo estando nessas circunstâncias. O que fica muito claro é o seguinte: a marca do campeão é aquela capacidade que você tem de fazer o que tem que ser feito com maestria, mesmo quando você não está bem. Isso é uma mudança de mentalidade, isso é uma mudança de mindset. Então é possível, eu também já fui uma pessoa tímida, eu mesmo sendo tímido, eu fui professor por 18 anos, estamos aqui gravando, batendo papo, dando a cara a tapa, aprendendo com os próprios erros. Então é possível. É difícil, é doloroso, é penoso, mas acessível a cada um de nós. Basta começar e a leitura desse livro vai te ajudar muito a entender essa nova mentalidade. Isso aí. Agora, nós temos aqui 1 minuto e pouquinho, eu vou só falar o seguinte. O mindset de crescimento, né, vou fazer outro spoiler aqui, tem muito a ver com aquela pessoa que topa desafio, né? Sim. Então imagina só, chega uma pessoa assim e passa para você uma oportunidade. Se o seu mindset for fixo, dificilmente você vai aproveitar. Se for de crescimento, você vai abraçar na hora. Sim. E eu vi isso, né, de uma palestrante nesse evento que eu acabei de chegar, que achei fantástico. Ele falou assim, tudo aconteceu na minha vida que eu estava preparado. Mas para tudo acontecer, eu tinha que aceitar aquela oportunidade. Sim. Eu tinha que estar aberto àquela oportunidade. Então, se a pessoa, tem muita gente que está nos ouvindo aqui que deve estar pronto, passando de pronto para poder ter muito sucesso no empreendedorismo, mas não começou ainda. Porque está faltando alguma coisa que está faltando, que sempre vai estar faltando, mas provavelmente tem a ver com mindset fixo. Ditado Medo chinês, de né? arriscar. A melhor época para se plantar uma árvore, a primeira melhor época para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor época é agora. Então começa agora. Daqui a 20 anos você tem sombra. Pois é, o Wagner, até sobrou tempo aqui, hein? Eu vou aproveitar e falar um negócio então, hein? Se você tá aí nessa aí de tô com medo, aí tem aquela máxima que você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas vai? Eu vou fazer uma pergunta o seguinte, hein? Se você está patinando na vida, se está derrapando, se está sentindo que está empacado, o Wagner já fez uma pergunta muito importante aqui no início, né? O que está faltando para você desempacar aí?
Eu vou te fazer uma pergunta seguinte: até quando você vai permitir ter a frustração do medo de não ter começado, em vez de trocar por aquela de ter tentado e não ter dado certo? Vou deixar uma dica Qual final. será que dói mais, Vou né? deixar uma dica final, Kildare, porque essas mudanças de hábito, a gente tem sempre em mente visões muito grandiosas. Nossa, eu vou fazer uma dieta radical a partir de semana que vem. Comece com pequenos hábitos. Vou citar aqui Jordan Peterson. Se você não arruma sua cama, comece arrumando a sua cama todos os dias. Se você não dá bom dia pro porteiro, comece dando bom dia pro porteiro todos os dias. Se você não coloca o lixo para fora, não passeia com o cachorro, comece a fazer pequenos hábitos. Porque o hábito fisiológico, a atitude de sair do sofá, sair da cama e ir lá e fazer algo, manda muito. Comece com pequenos hábitos, mas sobretudo, leia o livro. Bom, 7 segundos para terminar. Muito obrigado pela audiência. Compartilha com seu amigo que está empacado na vida aí. Eu tô torcendo para você desempacar rapidinho. Lê esse livro e depois fala pra gente se fez sentido. Volta aqui e conta pra gente. Mindset, Carol Dweck. Abraço, pessoal. Até um próximo episódio.